Então, vamos lá. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira live de 2021, desse ciclo que começou no ano em que a pandemia, parecia que 2020 era um ano muito difícil, 2021 mostrou que aquilo era só o treino, né? Agora a gente está realmente vivendo um momento ainda mais especial. Nessa live a gente vai trazer um painel com os dados das principais métricas de marketing educacional obtidos na nossa análise, nossa jornada de fidelização e captação, essa análise de matrículas. A gente vai falar um pouquinho sobre fidelização, captação, média de alunos por turma, crescimento orgânico, nessa passagem do final de 2020 para o início de 2021. Essa jornada não aconteceu no ano de 2020 por conta da crise, da pandemia. A gente não fez esse levantamento geral, mas a gente trouxe também alguns dados das edições anteriores, em especial da de 2019. E isso vai ajudar a gente a perceber um pouquinho como que esse momento está sendo tão especial, ou quais são os impactos que a gente vê nesse momento, e, de certa forma, também a gente se preparar para uma retomada quando a gente chegar nesse novo normal, se é que a gente, essa expressão já está caindo em desuso, a gente já sabe que não vai ser exatamente assim, mas talvez até avaliar um pouco os cenários futuros pós-pandemia ou ainda durante essa situação de reorganização do mercado organizacional. Então, avançando um pouco e passando daqui a pouco para o Baiar comentar um pouquinho, a gente vai ter um roteiro aqui de falar do nosso contexto, depois falar das métricas, falar das projeções e encerrar a nossa conversa. A gente deve ter cerca de 1 hora aqui para esse evento, né? Bar, fica à vontade para ir comentando um pouco, você dá as boas-vindas também, passar essa primeira etapa. Eu acho que eu acabei pontuando algumas coisas aqui, né? Acho que o que está mais chamando a atenção e está todo mundo querendo ouvir um pouco é a reflexão sobre essas notícias mais quentes aí de fechamento das escolas, de novos protocolos, no sentido de trazer ou não as crianças, de quem fica no remoto, quem não fica, as brigas com prefeitos, governadores e afins. Isso. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Desde o ano passado, quando nós iniciamos as lives, a gente procurou alternar entre medidas de boas práticas de governança, que são eternas, digamos assim, ou elas são medidas que dão efeito no curto, no médio e no longo prazo, que elas valem sempre, mas vários flashes e vários acontecimentos inesperados ao longo do ano, alguns inesperados, outros nem tanto, né? Foram acontecendo, e a gente também, em determinadas lives, nós tentamos responder às medidas que surgiram naquele momento, né? Então, quando teve aquela medida de redução de jornada de salário, aquela questão dos PROCONs, vários acontecimentos no ano passado, e nós fizemos algumas coisas ali na hora que deveria ter uma resposta imediata por parte das escolas. E, apesar de hoje o assunto ser os índices de captação e fidelização, como foi o desempenho de matrículas do mercado educacional nessa virada de ano, né, 2021, não dá para a gente não comentar sobre a situação de agora, que é um agravamento da pandemia e uma pressão muito grande, e agora com medidas de governo mesmo, para as escolas fecharem ou abrirem. E a gente tem que trazer um pouquinho do aprendizado de 2020. O governo do estado, aqui em São Paulo, pelo menos, né, falou que é possível antecipar recesso, antecipar férias. Nesse momento em que as escolas aprenderam a trabalhar no sistema híbrido, no sistema simultâneo, né, presencial e online, ou tudo online, eu não acho que seja uma medida para agora, né? Eu acho uma medida muito precipitada. Antecipar recesso, antecipar férias, que talvez seja preciso lá na frente com todo mundo esgotado, né?
Agora, logo que começar o ano, você não ter aula de jeito nenhum, eu acho que pode pegar muito mal. E a gente precisa evitar ao máximo, agora que as escolas fizeram um esforço tão grande para trazer os alunos para um ambiente seguro que é a escola, porque nós tivemos casos de Covid-19 em funcionários, em alunos, como estamos tendo na sociedade como um todo. Mas olha, com raríssimas exceções, essa contaminação aconteceu dentro da escola. Na grande maioria dos casos, o aluno, o professor se contaminou fora, veio para a escola, testou positivo, porque começou a sentir sintomas, avisou, a escola tomou as medidas e isso não se espalhou. Pode ver os casos que você teve em geral na sua escola. Um aluno veio, por exemplo, do segundo ano do fundamental, testou, a escola afastou aquela bolha, só que a Covid não se espalhou para os coleguinhas. O professor, ou um funcionário, não se espalhou para os colegas de trabalho. Isso, para mim, é uma prova de que a escola é um ambiente seguro. Evidentemente, se o prefeito da sua cidade não permitir que tenha aulas presenciais, não tem jeito. Mas se ele permitir, principalmente dos menores, eu acho que a escola deveria dar um jeito de continuar atendendo aqueles que precisam e mostrar que a escola está aberta. É evidente que você tem uma pressão de professores aí. Os professores, a maioria não querem voltar, querem ficar em casa, né, estão com medo, e uma pressão dos sindicatos, ameaça de greve e tudo mais. É a questão do momento que nós temos que lidar nesse desafio de gestão. E com relação à parte financeira, como eu já falei bastante, talvez o Maurício possa complementar, né? É provável, a gente não sabe quanto tempo essa suspensão vai ter, mas começa a ter caso de um pedido de cancelamento aqui ou ali, de integral ou da educação infantil, de um atraso no pagamento, inadimplência, pedido de desconto. Isso vai começar a voltar dependendo do quanto vai se esticar essa restrição para o funcionamento. Mas aí eu vou pedir para o Maurício complementar, né? Já falei muito. Eu acho que a gente vai entendendo que o ambiente de incerteza ainda tem muita incerteza ainda, e isso deixa todo mundo, e eu falo todo mundo, não são só os mantenedores, gestores de escolas, mas também no ambiente das famílias, isso. Por conta disso, a gente também percebe, nota, um adiamento de decisões de compra, né? Então, na medida do possível, muitas famílias estão empurrando para tomar a decisão de matricular o filho mais para frente, especialmente aqueles de educação infantil. Ao mesmo tempo que essas famílias dependem muito da escola, especialmente quem trabalha fora e não tem com quem deixar a criança, etc. Ainda reforçando um pouco os argumentos do Bayar, até esses dias eu mandei um material para clientes nossos, num grupo de escolas clientes nossas, alguns estão aqui no plateia. Falei, ó, esse post aqui serve para quem quer abrir a escola, e esse outro serve para quem não quer abrir a escola, né? A gente vai percebendo muitos argumentos de um lado e de outro, e seus donos de escola, de acordo com a sua circunstância, precisa embasar as suas decisões. E a gente vai percebendo que tem argumentos fortes, interessantes de todos os lados. Mas uma questão que acho que vale a pena a escola tratar com as famílias é que, primeiro, naquilo que o Bar colocou, o ambiente da escola, ele é um ambiente mais seguro do que a média dos outros ambientes que a família frequenta. Ele é mais seguro que a academia, ele é mais seguro do que o mercado, ele é mais seguro até que a residência. E você pode usar essa estatística intuitiva que muitos têm, que o Bar acabou de colocar, né? É muito comum na mesma família você falar, puxa, um pegou, 2, 3, 4 na sequência pegaram também, né? Foi numa festa, um pegou, 5, 6, 10 se contaminaram ali. Foi na escola, um pegou, ficou em casa e os coleguinhas continuaram. Então, a escola é mais segura, os protocolos estão funcionando, devem funcionar, né? Isso é importante a gente ter em mente para a gente também se sentir seguro como mantenedor. A outra questão é quando a criança fica em casa, né? Ela fica em casa, mas os pais estão saindo para trabalhar, ela está deixando com empregada que vem de ônibus e ela fica no sofá jogando videogame, assistindo televisão e comendo salgadinho. Eu tenho uma amiga que é médica endocrinologista e está percebendo um aumento de casos de obesidade, a alimentação está muito disfuncional. Então,
a escola também pode fazer alguma contribuição com a família, no sentido de que a qualidade de vida dessa criança dentro de casa seja melhor, orientada pela escola. É um papel também da escola de procurar preservar a qualidade de vida das crianças. Então, nós não temos aquele ensino híbrido ou remoto para os pequenos, mas a gente pode estar presente no dia a dia da família, trazendo colocações, contribuições, conteúdos que são relevantes, interessantes e que podem orientar a atividades dessa criança em casa. Então, brincadeiras, atividades pedagógicas, orientação sobre filmes, né, desenhos, atividades criativas, coisas que a pessoa possa fazer ali e a família perceber que a escola está junto nesse momento difícil. Não abandonou lá, não distanciou, porque ao distanciar, a gente vira um item de orçamento a ser cortado e isso fica ainda pior, né? E, finalmente, desse primeiro slide, há uma expectativa muito grande sobre novas medidas governamentais, né? Tanto no governo federal, de auxílio emergencial, de alguma medida, de novo, tipo um Pronamp ou redução de jornada, se estudam algumas medidas desse tipo, quanto no nível estadual, em vários estados deve estar tendo isso, mas aqui no estado de São Paulo especialmente. Agora de manhã, a Patrícia Ellen, né, que é a secretária, estava apresentando lá na TV também alguns pacotes, alguns programas que estão indo para a Assembleia, no sentido de ajudar um pouco na superação desse período tão difícil. Então, programas de empreendedorismo, programas de complementação de renda, de alimentação para as famílias carentes, tem diversas medidas sendo tomadas aí. Então, independente de ser no nível estadual ou no federal, há uma expectativa em relação a isso, e aí a gente tem que estar realmente muito atento ao que está acontecendo para ter uma reação rápida no sentido de aproveitar essas eventuais oportunidades que possam surgir para superar com menos dificuldade esse período tão especial. Posso passar adiante, Baiano? Quer comentar mais? Ok. Então, vamos entrar agora diretamente no assunto previsto, né, no planejado da nossa live, quando anunciamos a vocês e agradecemos desde já a participação de muitas escolas. Eu acho que a gente teve uma boa adesão para compor essa amostra e acho que cada vez mais escolas estão se envolvendo nessa ação colaborativa mesmo, né, de compartilhar dados, de participar das discussões, de se envolver mais, e isso ajuda todo mundo. Como que a gente vai apresentar os resultados aqui para vocês, né? Nós vamos falar das principais métricas de marketing educacional e em cada uma delas nós vamos estabelecer uma faixa entre um limite inferior e um limite superior. E como é que nós definimos o que é esse limite inferior? Então, para ficar mais claro, de todo mundo que respondeu aos questionários, que trouxe seus dados, que nos permitiu conhecer a sua realidade, para cada métrica, a gente coloca essas escolas em ordem, da que performou pior até a que teve a melhor performance. E aí a gente cortou essa amostra em 3 partes. A primeira parte, 35% das escolas, elas foram abaixo desse limite inferior da faixa. Então, quando você estiver abaixo do inferior, você já tem uma noção de que você está ali no primeiro terço, né, aproximado de performance inferior. Do 35% até os 65%, esses 30% da faixa mediana, é onde a maior parte não, onde a gente considerou a faixa central aí. E o limite superior, ele vai reservar acima dele 35% das escolas, em cada métrica. Então, tem escola que é melhor para fidelizar, não é tão boa para captar alunos, tem escola que tem uma média de alunos por turma maior, mas não é tão boa para fidelizar ou captar. Independente disso, para cada métrica, estabelecemos que o limite inferior e superior reserva essa quantidade de escolas. Então, a própria amostra é que estabeleceu para a gente qual é o limite inferior e superior de cada uma das faixas. Então, vamos para a primeira delas, a faixa de crescimento orgânico. Crescimento de 2020 para 2021. Esse ano foi um ano muito difícil. Se vocês observarem aqui, hoje essa nossa jornada que foi feita agora,
O limite inferior é uma redução de 8,7% no número total de alunos. Então, tem escolas que perderam até mais do que isso. 35% tiveram perdas acima de 8,7%. A faixa mediana teve uma redução de 5% no número total de alunos. E quem performou melhor encolheu 1,3%. Aí tem escolas que cresceram. Nós tivemos, se pegar o percentil 80%, 90%, nós tivemos escolas que cresceram 5%, 10%, até acima disso. Então, existem casos específicos com crescimento bastante grande. Mas, como comportamento geral, nós tivemos uma percepção aí de redução na faixa de 5% do número total de alunos das escolas que responderam aos nossos questionários. Quando a gente fez esse levantamento na virada de 18 para 19, eu comentei que 19 para 20 nós não fizemos por conta da pandemia, então, pegando os dados da jornada anterior, de 18 para 19, nós já percebemos que tem uma diferença. A faixa mediana trazia crescimento pequeno, mas um crescimento orgânico de 1%. A gente fala orgânico, a gente não está dizendo nada de incorporação, de fusões e aquisições de escolas, porque isso distorce bastante o número. Então, quem performava não tão bem, encolhia 1,5%. E agora, quem performa na mediana, encolheu 5%. Está bem claro o contexto de crise aqui. Se quiser interromper, Bárbara, fica à vontade. Estou indo para a segunda métrica fundamental. Vamos falar um pouquinho da fidelização nas escolas. A fidelização nós desmembramos aqui por segmento, até porque tem escolas que só têm um segmento, ou tem 2 ou 3 no máximo, nem todas têm a jornada das crianças, aí, desde infantil até o ensino médio, né? Então, percebendo como foi esse ano na educação infantil, a nossa faixa mediana está em torno dos 80%, né? É um número bastante baixo em relação às jornadas anteriores. Depois eu vou usar só a geral, mas significa que, dos seus alunos de educação infantil do ano passado, todos poderiam se rematricular na sua escola, 80% continuaram. Se você está nessa faixa, você está ali no bolo de quem está performando razoavelmente. O limite superior, 82%, e inferior, perto de 75%. Tá? Realmente, a educação infantil, que geralmente, quando não é em tempos de crise, tem um dos melhores índices dentro da escola, né? É onde há menos desistência, aqui foi o contrário, por conta exatamente desse vínculo ser menor em relação à matrícula, a manter a criança na escola e também ao adiamento da decisão, como eu disse um pouco atrás ali. Então, muitas famílias que querem continuar na escola, vão continuar na escola, estão preferindo fazer essa matrícula quando a situação se tornar mais tranquila. O cara economiza a mensalidade nesse tempo, ou ainda está muito inseguro mesmo, não sabe se vai continuar da mesma forma. No Fundamental 1, esse índice mediano, eu vou ficar só concentrado na coluna do meio, porque enquanto eu falo, eu tenho certeza que todo mundo já vai fazendo a sua leitura da tabela, alguns podem querer fotografar, e a gente pode também depois disponibilizar esse material em PDF para os participantes. Lá no final, a gente vai deixar o contato do WhatsApp para fazer isso, tá bem? Então, Fundamental 1, 85, Fundamental 2, 81, o médio, 85. Então, reforçando, o conceito de fidelização é de todo mundo que terminou o ano passado na escola e que teria capacidade, ou capacidade no sentido de série, de se rematricular, ou seja, tirando só os alunos formandos, aqueles alunos que você não tem como atender no ano seguinte, quantos por cento daquele alunado já efetuou a rematrícula em 2021? Então, o índice geral deu 83,5 na faixa mediana, ficando aqui a faixa entre 80 e 84,5. Para vocês terem uma ideia, na última jornada, o limite inferior era 85 e o limite superior era quase 88% de fidelização. Ou seja, em 2018 para 2019, quem estava performando mal com 85, neste ano, põe a mão para o céu, porque está acima de 2/3 das escolas. Então, realmente, houve uma mudança muito grande, rebaixando os índices gerais de fidelização. Certo? Captação.
Terceira métrica fundamental. Qual é a média de captação nas escolas? Captação, relembrando um pouco o conceito, né? Os seus alunos novos de 2021 são quantos por cento do montante, do total de alunos que você tinha em 2020 naquele segmento. Esse é o conceito de captação, né? A proporção entre o número de alunos que eu tenho agora em relação ao tamanho que era a minha escola no final do ano anterior. Isso, Maurício, só reforçar isso, né? Esse índice de captação é quantidade de novos hoje dividido por quantos alunos eu terminei o ano no total. No final do ano passado é a base e o número de alunos novos de agora é o numerador, né? É a parte que... Isso mesmo. Então, a faixa mediana, que o aluno... aqui não é a faixa, que é o ponto da mediana, né? É 31. 30% das escolas estão entre 27% e 38%. Ou seja, se eu tenho 100 alunos de educação infantil terminando o ano de 2020, eu tinha 100 alunos e eu tenho 31 novos na educação infantil esse ano. Essa é a ideia de métrica, tá? Bom, Maurício, vou fazer uma observação. Esse talvez tenha sido, depois a gente vai ver a comparação com 2019, né? Mas esse foi o índice que melhorou, entre aspas, né? Comparando com o pré-pandemia. Mas por que ele aumentou, né? Por que ele melhorou? Porque o segmento da educação infantil foi o que mais perdeu durante o ano de 2020, então as escolas acabaram com muito menos alunos na educação infantil o ano. Então, com poucos alunos na educação infantil e com a captação de agora, esse percentual aumentou, porque a base era pequena, né? Lembrando ainda que a gente considerou na nossa metodologia aqueles alunos que lá no meio do ano passado cancelaram a matrícula e que agora, nesse ano, voltaram, ou seja, se matricularam novamente na escola, nós não consideramos esses alunos como rematrícula. Esses alunos são alunos novos, então por isso também esse índice está aumentado nesse ano. Só não ficou melhor, Baiano, porque a gente ainda percebe esse efeito do adiamento da decisão, né? Ainda tem família que cancelou no meio do ano passado e que ainda não voltou, ainda continua ali no limbo, né? Nem foi para outra escola e nem veio para a nossa. Está em casa esperando para fazer a matrícula. Quando eu fizer a comparação no próximo slide, a gente vai perceber que havia até uma expectativa de que a captação seria ainda maior, mais descolada do anterior, mas não foi tanto assim. Mas nós tivemos 31% como um índice da educação infantil, 12% no Fundamental 1, 9,2% na mediana, 11% no médio. Então, a faixa geral fica entre 14% e 19% no nível superior. Aqui, quem faz os cursos da Alabama, quem acompanha a gente mais de perto, está acostumado já com a ideia do 20% de captação, né? Que é onde a gente tenta estabelecer como um benchmark, como uma meta, que é bastante razoável de se atingir, de ter ali uma média de 20% na captação geral da escola, que tenha todos os segmentos, né? Então, se eu comparar isso com o ano passado, olha que com a anterior, olha o que acontece. Lá na educação infantil, eu não detalhei aqui, aconteceu o efeito que o Bar falou. A gente realmente teve mais do que em edições anteriores. Mas na captação geral, já não aconteceu. Diluiu um pouco isso, porque apesar de ter uma base mais baixa no final do ano passado, nós ainda temos as famílias adiando a tomada de decisão nas escolas. Então, o nosso indicador aqui de faixa inferior e superior estava em torno do 20%, agora está em torno do 19% como benchmark. Média de alunos por turma. Alunos por turma em 2020, fechando o ano, e alunos por turma em 2021. Então, na educação infantil, as turmas ainda estão abaixo do 10 alunos por turma, né, que é um número médio realmente difícil você fechar as contas nisso, especialmente quando você ainda tem uma questão de agravamento de descontos, aumento de inadimplência, né? Fica difícil a escola ser lucrativa com uma média de número de alunos por turma em torno do 10, mas é muito comum, é muito mais comum do que as escolas pensam. Quando ela fala,
a minha turma é pequenininha, só tem 10. Você fala, não, ela não é pequenininha, ela é mediana, né? Ela está no bolo, ou está até para cima do bolo, ó. Já tem 60%, 70% das escolas abaixo desse número. Então, a gente tem a sensação de que são poucos alunos ali, mas a prática de mercado ainda está muito voltada a turmas na faixa de 9 a 10 alunos na educação infantil. Fundamental 1, esse número subiu bastante, já quase dobra o número de alunos na turma. As escolas que conseguiram reduzir o número de turmas tiveram aí uma boa oportunidade de conter os seus custos. Mas muitas escolas têm praticamente uma sala de cada série hoje em dia. Então, é muito comum isso. Então, essas, perdeu aluno, perdeu média de alunos por turma, porque não tem como juntar turmas. Agora, quem tem 4, 5 turmas, ou 3, 2 turmas, e conseguiu reduzir esse número, conseguiu uma melhora no financeiro bem importante também nessa virada de 20 para 21, né? Fundamental 2, estamos aqui na faixa dos 22, a faixa é o número mediano. A faixa mesmo é entre 21 e 25, né? A faixa do médio, entre 27 e 28 para 30, né? São turmas bem maiores. Isso aqui serve também para encorajar alguns mantenedores, que o financeiro e o pedagógico ficam disputando ali, né? Talvez esse dado sirva para algumas escolas que estão performando muito abaixo, encorajar o seu pedagógico a aumentar um pouquinho. Ou vice-versa, para aquelas escolas cujo pedagógico fala, gente, não dá para ter turma desse tamanho, usar isso aqui para falar para o financeiro, olha, estamos muito distantes do razoável, vamos tentar achar um equilíbrio. O que a gente procura ao trazer esses painéis de dados para as escolas é trazer mais objetividade na tomada de decisão dentro das escolas. Acho que e esse é um efeito também da colaboração que está existindo cada vez mais entre essa base de escolas com quem a gente convive e o trabalho que a gente vem fazendo aqui no dia a dia. Como é que estava essa métrica no último levantamento, na última jornada realizada em 2018 para 2019? Então, as médias de alunos por turma estavam também acima do que estão hoje. Como eu disse, muitas escolas perderam alunos e não tiveram a oportunidade de juntar turmas e aumentar essa média de alunos por turma. Então, nesse sentido, houve também uma redução nas margens de rentabilidade das escolas, porque eu tenho uma turma um pouco menor, mas está mantido um salário de professor, de auxiliar, de toda a estrutura da escola. Isso, então, significa uma perda de margem de lucratividade. Maurício. Oi, Baiano. Eu quero fazer um comentário aí nessa questão na gestão, né? Porque, como você comentou, muitos pais ainda não retornaram para a escola, né? Esses alunos estão por aí, podem ter mudado de cidade, mas todos os alunos que existiam antes estão aí, né? Com mais nascimentos um pouco, né? As crianças foram as menos afetadas, né? Com relação à pandemia, em termos de mortalidade, é claro, e existe uma expectativa de, no meio do ano, ter uma procura por escola particular maior, se a situação estiver melhor até lá, com a vacinação avançando, talvez um relaxamento das medidas de restrição e a situação geral melhorando. Então, as escolas têm que olhar muito para esse número por turmas, de alunos por turma, porque nessa busca por pais, tentar encher aquelas turmas ociosas. Então, talvez direcionar os seus descontos para as turmas que precisam de mais alunos. Ao invés de abrir uma turma a mais, será que não é bom sugerir para o pai ir para o período da manhã, o período da tarde, que tem mais vaga? Então, olhar e se planejar muito bem nesse meio do ano, ali em julho, para tentar melhorar esse índice de alunos por turma, que vai trazer mais eficiência para a organização, né? Isso é um cuidado especialmente importante agora no meio do ano, onde a gente acredita que essa demanda vai ser maior. Perfeito. Então, para quem fez o curso das principais métricas de marketing educacional, tinha um slide ali em que a gente registrava, né, essas principais métricas, e o que está no slide do curso tem a ver com as métricas anteriores, né? Esse número menorzinho aqui, em fonte menor, né, é o que a gente tinha no histórico. E aí a nossa intenção é, a cada jornada de análise de matrículas, revisar esses índices
de acordo com o resultado obtido na última pesquisa. Então, a variação no ano ficou prejudicado fazer, porque nessa coleta a gente não perguntou início de 2020 final de 2020. E fizemos de propósito, porque não tinha muito sentido usar isso para projetar alunos ou para fazer qualquer outra revisão de mercado. 2020 foi um ano atípico, e nós já levantamos em lives anteriores que essa redução existiu 20%, 15%, com muitas escolas. Então, o nosso benchmark não vai ser no sentido de repetir a loucura que foi 2020. A gente está preservando a ideia de buscar, ao longo do ano, um crescimento de 5% no número total de alunos, o que eu acredito que é bastante plausível em 2021, exatamente pelo que o Baia acabou de colocar. O adiamento das decisões, as famílias vão retomar, então, no meio do ano, há uma janela de oportunidade para uma captação fora de série, um ano diferente, pode até superar esse número. Na fidelização, como a gente percebeu que reduziu um pouco, eu acredito que o benchmark no 84% seja de bom tamanho. Você fala, poxa, o meu padrão de mercado está sendo fidelizar 84%. A captação 19% já chegou a ser 20%, a gente na Alabama preconiza chegar no 20%, e aqui na fidelização a gente busca o 90%, porque também meta tem que ser um pouco desafiadora, acho que a gente tem que forçar um pouquinho no sentido de buscar uma performance fora de série. O crescimento orgânico, que era em torno de 4%, 5% ao ano, a gente está revisando que uma escola que está crescendo 2% ao ano está bastante saudável, que a gente percebeu que está performando lá no percentil 70, 75, então ela está indo melhor, né? No grupo de 4 escolas, ela está sendo a primeira, e tem 3 abaixo dela. E no alunos por turma, que já chegamos a falar de 22, a gente fala bastante sobre 20, e agora a gente percebeu que está no 19, já está de bom tamanho. Aqui fica um registro do benchmark das principais métricas de marketing educacional: variação no ano, fidelização, captação, crescimento orgânico e alunos por turma. A gente entende que esse painelzinho, conforme o gestor se familiariza com esses números da sua própria escola e do jeito que está o mercado, ele consegue orientar um pouquinho mais as suas decisões para melhorar a performance geral da escola. Se eu percebo que eu estou abaixo só em fidelização, é esse tipo de medida que eu vou buscar melhorar. Se eu realmente tenho fragilidade na captação, é ali que eu vou concentrar minhas energias para melhorar, seja fazendo pesquisa, seja estudando outras mídias, seja investindo um recurso um pouco maior, treinando pessoas. Eu tenho várias possibilidades, mas eu me concentro em melhorar aquela métrica que está ficando um pouco para baixo. Essa é a ideia que está por trás desse tipo de apresentação. E aí, eu peguei um exemplo aqui, de nenhuma escola específica da nossa amostra, mas meio que uma mediana de todas elas, que participaram neste último levantamento, e fiz aqui uma projeção do número de alunos de 2022 até 2026, se ele mantiver esse desempenho de fidelização e de captação. Então, como a gente percebeu que, na mediana, as escolas vinham encolhendo, se elas continuarem nesses índices de fidelização e captação, elas vão continuar encolhendo, e esse encolhimento não é nem um pouco desprezível, pelo contrário. Nós estamos falando de uma escola que estaria lá com cerca de 500 alunos, ou 500 e pouquinho, cai para 512 no ano que vem, 400, 400, 400, 370. Aqui, essa faixa cinza são as rematrículas, e a linha amarela é o número de alunos novos. Se essa escola conseguir performar no benchmark... Oi, Baiano. Não, só para dizer o seguinte, ó, as escolas que contrataram a jornada, né, e os clientes da Alabama receberam, ou vão receber, devem ter recebido já, um relatório onde tem essa projeção. É lógico que essa projeção ela tem uma série de limitadores, né? Ela assume que a situação que aconteceu 20 para 21 vai se repetir. Então, é só para alertar, né, em geral, as escolas em geral, se esse resultado que aconteceu em 2021 se repetir, ela vai diminuir de tamanho, né, em geral. E é interessante mostrar aqui o seguinte, ó, como a base era pequena de final de ano, se a gente olhar a linha de novos, ela cai, mas ela não cai tanto. A linha de rematrículas é que vem caindo bastante, até porque as séries
mais velhas, né, mais adiantadas, ensino médio, Fundo 2, elas têm turmas grandes, e a cada ano essas turmas vão embora e a escola não consegue repor o suficiente, e por isso que ela vai encolhendo. A projeção do lado direito é, vamos pegar os melhores resultados, né, ou aquele percentil 65 ali, né, desses resultados. É o limite 2021. superior, né? O limite superior do desempenho de 2021. E vamos usar esse limite, ou seja, as escolas vão melhorar a sua performance para o limite superior de 2021. Como é que fica isso? Uma escola mediana, ela consegue estabilizar, mas crescer mesmo, ela ainda não consegue. É um pouquinho, mas ela não vai gerar aquele crescimento que seria necessário, né? Então, as escolas têm que se esforçar ainda mais para poder tentar recuperar. Lembrando que nos relatórios individuais, cada um vai receber o da sua própria escola, né? O desempenho da sua própria escola. Mas, de certa forma, é bom a gente perceber que a estabilização das escolas, já no próximo período, parece bastante plausível. Não é também uma sangria desatada, onde você vai falar, puxa, a vida está cada vez pior, é ladeira abaixo. Não. Acho que as escolas performando um pouco melhor, atuando de uma maneira mais adequada com as famílias, elas tendem a conseguir um resultado, pelo menos, de estabilização. Isso já é num tempo tão difícil, já é uma conquista, né? Crescer 1% aqui ao ano no número total de alunos parece bastante interessante para esse momento. O relatório propriamente dito, que as escolas estão recebendo, deve estar recebendo hoje, viu, gente? Porque, na verdade, a gente precisa fechar toda a amostra para poder gerar o primeiro relatório. Então, enquanto não entrar o último dado, não sai o primeiro relatório, porque eu dependo da totalidade da amostra para começar a produzir os relatórios. Mas o relatório ele traz os dados que foram coletados pelo cliente. Nós temos alguns ajustes em algumas entradas de dados em que a gente percebeu que precisava ser feito, que não havia uma compreensão plena do que estava sendo perguntado. Dá para a gente identificar isso e fazer as pequenas correções. Mas aqui eu tenho os dados que foram coletados pelas escolas e os respectivos índices. A gente não preenche índice de captação por turma, porque ele fica muito sensível. Quer dizer, às vezes numa turma entrou 2 alunos, isso significa 10%. Se entrar 3 alunos, é 30%. Então, estatisticamente, não faz muito sentido eu ficar buscando esses índices, né? Se não entrou ninguém, é 0%. Então, a gente prefere trabalhar com o índice de captação só no segmento, né? E ali alunos por turma. E além dessa tabela, com os dados e os índices na tabela, a gente entrega esse dashboard com as principais métricas e com aquela projeção que a gente mostrou agora. Então, para quem está com o relatório em mãos, você vai ter sempre o limite inferior indicado por uma barra vermelha e a primeira das 3 aqui. O limite superior, ou seja, aqueles 65% das escolas estão abaixo disso, é a barra verde, que está sempre à direita. E a sua escola é a barra azul. Então, se a sua escola estiver abaixo da barra vermelha, você está performando abaixo do limite inferior. Você está performando pior do que 35% das escolas que participaram. Se a sua barra azul for acima da verde, você está performando melhor do que 65% das escolas. E assim por diante. E a projeção, baseada na métrica da escola, no seu desempenho atual, de 20 para 21, ou a sua projeção baseada no benchmark, que é essa média e limite superior da faixa que nós estabelecemos como bastante alcançável para a escola, que não é uma ideia de máximo, hein, gente? Não é uma performance de atleta, não. É uma performance de uma escola saudável, de uma escola que tem um bom desempenho nesse aspecto. É mais nesse sentido que a gente está estabelecendo o benchmark, até para não iludir também o gestor de escola, para ele não ficar aquela autoestima lá embaixo, eu não consigo, todo mundo consegue. Não. O que a gente está trazendo como benchmark se eu não estou conseguindo, eu sei que é bem razoável de eu poder chegar nesse valor, porque muitas escolas ainda conseguem. 35% das escolas estão conseguindo chegar nisso. Os outros 65% estão buscando melhorar.
Maurício, Oi, Bárbara. vou aproveitar a pergunta da Gislaine aqui, né? Ah, Para ilustrar. Não, fica naquela tela, por favor. sim, A sim. Gislaine perguntou o seguinte: como a gente faz para sair da métrica da escola para o benchmark? Perdi essa informação, pois a projeção baseada na minha métrica me dá um futuro sombrio. No entanto, pelo benchmark, ainda vale o super esforço de manter minha operação. Bom, Gislaine, é o seguinte. Primeiro, o que é um benchmark? Benchmark é a ideia de você olhar dentro do seu setor os melhores desempenhos e tentar buscar desempenhos semelhantes, né? De boas práticas, de ganhos de eficiência e tudo mais. Então, a primeira coisa para fazer isso é você olhar na coluna superior ali da tabela, né? Então, quais são os benchmarks que a gente está usando? Então, eu vou olhar lá na fidelização. Está um pequenininho aí, mas acho que o Maurício vai poder mexer com o mouse, né? Então, lá na fidelização, você tem que buscar, por exemplo, o geral aí está 80 e... Quanto é, Maurício? 80 aí? 83, eu acho. 83%. Oi? Você também não enxerga, né? Mas digamos assim, vamos olhar na fidelização geral. Fidelização geral, 83%. Então, eu sei que na próxima campanha de rematrícula, eu vou ter que manter pelo menos 83% dos meus alunos. Onde que eu vou olhar isso? Como é que eu vou conseguir chegar nesse número geral? Aí eu vou ter que olhar segmento a segmento, série por série. Qual é a série que eu perco mais? Olha, eu não consegui fidelizar do quinto para o sexto ano, ou do último ano da educação infantil para o primeiro ano do fundamental. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma atenção especial para essa turma, eu tenho que ver se a professora está atendendo direito, tenho que fazer pesquisa de satisfação com os pais, eu tenho que ver o gap de preço, o salto de preço de um ano para outro. Então, o que está impedindo? Tem uma escola concorrente que é muito atraente, eu tenho que tentar combater os pontos fortes dessa outra escola. Então, eu tenho que olhar série a série para saber como é que eu mantenho mais os meus alunos na minha escola. Essa é a ideia de tentar buscar um desempenho superior. E na captação, a mesma coisa. Onde que eu consigo um bom desempenho e onde que eu não sou tão atraente? Será que vale a pena fazer um investimento, ainda que seja um pouco difícil nessa hora, mas assim, eu sou ruim na tecnologia, ou então o meu material didático ele não corresponde, não me dá o suporte que eu quero, ou então eu tenho umas salas muito desgastadas, preciso de um mobiliário novo, eu preciso de aparecer mais na comunidade. O que eu posso fazer para melhorar a minha captação? Aí é um trabalho de planejamento ao longo de todo esse primeiro semestre para poder melhorar essa performance. Você quer completar, Maurício? Quero completar, porque a Gislaine está no nosso grupo lá no G10, e na próxima reunião do G10 a gente também vai perguntar o seguinte: do nosso grupo, quem está com o relatório em mãos, quem é que fidelizou mais do que 82% no infantil? Tem alguém? Ah, tem. O que você fez? Como é que você atua? Então, também é um compartilhamento de boas práticas. Quem captou melhor? Quem captou melhor, conta um pouquinho o que fez. Deu sorte ou fez algum investimento melhor? Foi mídia social? Foi fachada? Foi atendimento? É claro que cada situação é uma diferente, mas isso tudo vai trazendo para o gestor uma compreensão melhor das decisões que ele está tomando e de como que ele podia estar decidindo num padrão de qualidade um pouco mais alto de decisão. É assim que a gente vem buscando elevar a nossa reguinha aí do nosso benchmark, melhorar a nossa performance, né? Então, a ideia é sempre isso, pegar as escolas que estão performando um pouco abaixo e melhorar a qualidade da decisão, e assim elas vão buscando métricas mais elevadas e vão também, lógico, elevando a reguinha do benchmark. E cada jornada a gente procura fazer que ela seja um pouco melhor do que a anterior. No ano de 2021 não foi isso que aconteceu por conta do que nós acabamos de comentar durante a live aqui. O Ok? Maurício, eu tenho aquela projeção que eu fiz, né, usando o benchmark anterior. Você quer que eu mostre agora ou deixa para o final? Eu acho que é melhor você mostra agora, Bayer. Mostra agora, porque a gente vai falar agora Tá, só do curso, já vamos para o encerramento. Acho que você tá. quer que eu pare de compartilhar aqui? Pode parar e eu vou compartilhar minha tela. O Tá que bom. eu vou mostrar para vocês agora? Nos relatórios, o que o Maurício mostrou foi uma projeção baseada no desempenho das escolas de 2021, durante esse ano de pandemia. Nós também fizemos uma projeção baseada no seguinte: e se for possível voltarmos na situação pré-pandemia, ou seja, os alunos estão aí, o mercado vai estabilizar
e a gente pode ter o desempenho, né, a economia girando, do que aconteceu no ano de 18 para 19, nos anos anteriores, né? Como o Maurício falou, 19 para 20 a gente não fez por causa da pandemia. Então, eu vou mostrar para vocês a simulação. Maurício, aí você me avisa se todo mundo está vendo a minha tela, se está ok aqui o enquadramento que eu arranjei. Tá ótimo. Tá? Muito bem. Então, o que está na tela de vocês é exatamente o que o Maurício mostrou num relatório pequenininho. É uma escola mediana, no sentido de que teve um desempenho mediano agora na passagem 2021, aquela trajetória dela. Então, Gislaine, não é o futuro sombrio, não é só para você. A escola, em média, se as escolas continuarem com esse desempenho, elas vão encolher, né? Então, realmente, elas precisam melhorar. A projeção à direita é com o benchmark, ou seja, pegando o limite superior dos melhores desempenhos de 20 para 21, o que acontece com uma escola desse perfil? Ela mais ou menos estabiliza, mas ela não volta a crescer, né? Mesmo fazendo esse esforço enorme, né, Gislaine? Ainda não é suficiente. O que eu vou mostrar aqui para vocês? E se ao invés da gente usar o benchmark que aconteceu agora, 2021, a gente pegar as melhores práticas de antes da pandemia, que é o pré-pandemia, o que acontece? Essa mesma escola que teria um futuro sombrio, simplesmente por ter esses índices de um mercado normalizado, ela tem uma trajetória bem mais ascendente. Então, ela consegue dar uma virada e se recuperar, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, num prazo de 5 anos, ela praticamente vai dobrar o seu número de alunos, né? Então, vou voltar aqui, ó. Melhores práticas de 2021, estabilidade. Melhores práticas de pré-pandemia, volta o crescimento. Muito provavelmente, o cenário vai ser um cenário intermediário, mas mostra que é possível, sim, a escola particular se recuperar, desde que ela tenha boas práticas de gestão, ela tome decisões conscientes, assertivas, eficientes e baseadas em dados, ela consegue se recuperar sem fazer um esforço hercúleo tão grande, viu, Gislaine? Mas só trabalhando direitinho é possível, sim. Muito bem. Voltou para mim aqui, né, Baiano? Isso. Não sei se quer que eu faça alguma outra coisa, mas... Vou compartilhar aqui. Estamos caminhando já para o encerramento. As perguntas podem ir sendo colocadas aí no chat. Nós ainda vamos ter alguns minutinhos, acho que, para respondê-las. Deixa eu ver se eu compartilho direto aqui no Safari. Então, momento do comercial aí, né? Vamos fazer mais um curso online. Quem participou no mês passado, nós falamos sobre as principais métricas em marketing educacional, que é exatamente o assunto aí que permeia a live de hoje. E agora a gente vai trazer um novo curso no dia 25 de março, de análise financeira para escolas. Claro que é um curso superficial também, das 7 às 9, em 2 horas. A gente vai explicar um pouquinho de como que a gente estrutura uma análise financeira da escola para que a gente consiga identificar o seu resultado operacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre entradas de recursos, as saídas com folha, com encargos, com as principais despesas administrativas, trabalhar alguns índices dentro disso e de onde também sairão, mais adiante, aquelas faixas de normalidade. Então, quantos por cento das minhas entradas estão comprometidas com a remuneração de pessoas? Quantos por cento eu gasto com a ocupação do imóvel, de aluguel e assim por diante? Qual é a minha rentabilidade média, meu resultado operacional, o meu EBITDA, né? Para quem está envolvido em processo de fusões e aquisições, talvez esteja sendo apresentado a esse termo, EBITDA. Então, qual é o meu EBITDA percentual? Quantos por cento de margem operacional que eu tenho na minha escola? Eu já vou falar um pouquinho sobre esse vocabulário, mas principalmente dar uma estrutura para você fazer uma análise da sua operação e perceber também aí se você tem distorções, como corrigi-las para melhorar a performance no financeiro das escolas. O curso vai acontecer daqui 2 quintas-feiras, né, no dia 25 de março, às 19 horas,
e a gente deve abrir as inscrições desde já. Pelo WhatsApp, quem está na live aqui, pelo contato do WhatsApp, a gente já passa as instruções de valor e tudo isso. Tá? E depois a gente vai divulgar um link para a Scolari, que é o nosso representante ali para fazer a comercialização desse tipo de curso para quem está fora da comunidade da Alabama e que vem pelos links por aí. Ok? Isso. Só para lembrar, né, você falou de WhatsApp e tal. Quem quiser também o PDF dessa live, dessa apresentação, tanto quem está ao vivo agora aqui, quem está assistindo pelo YouTube, vai assistir depois, mais tarde, no canal da Alabama, lá o vídeo dessa live, pode mandar uma mensagem, né, nesse número e solicitar o PDF da apresentação, né? Porque agora aqui ao vivo os números podem se embaralhar ou fugir da cabeça, né? Mas aí tendo o PDF você pode refletir direitinho o que é melhor para a sua escola. Muito bem. Então, estamos caminhando para o final dessa nossa terceira live do ano. Agradecemos a participação de todos. Se surgiu mais alguma pergunta, Baiar, você dá uma lida, por favor. Ô Maurício. Vou fazer outro comercial aqui, que é o do YouTube, né? Se inscreverem, por favor, no nosso canal do YouTube, lá no sininho para receber as notificações. A gente também está estabelecendo agora a ideia de colocar trechos mais curtos do que a gente apresentou na live, que nem sempre a pessoa tem 50 minutos ou 1 hora para assistir a live inteira direto, mas 5 minutinhos, 10 minutinhos, acaba servindo como pílulas ali de orientação, de insights para os gestores de escolas. Então, quem sabe entra um pouco mais na sua rotina, a gente poder conversar um pouquinho e trazer algum conteúdo relevante para vocês. Maurício, eu queria assim, agradecer primeiro a nossa rede de colaboradores aí, tem amigos, clientes que participam sempre, e eu acabei de receber uma mensagem aqui do Ronaldo, lá do Certos, e ele me enviou aqui o seguinte: o governo acabou de aprovar uma extensão de 3 meses na carência do Pronamp, e que é aquele financiamento, né? Então, uma carência de 3 meses, e ainda deve vir por aí aumento de prazo das demais operações de crédito e uma nova rodada de flexibilização trabalhista, além de um adiamento temporário de recolhimento de impostos por 3 meses. Então, isso pode ser uma notícia boa para gerenciar o caixa nesse momento aí delicado de novo que nós estamos vivendo. Exatamente. Obrigado, viu, Ronaldo? Obrigado, Ronaldo. Você vê, olha como é que era. No primeiro slide, a gente estava falando sobre a expectativa, sobre novas medidas, e quando a gente chega no final, em 1 hora, nós já temos alguma notícia disso que está acontecendo. Quem sabe a gente até pode preparar algum conteúdo para explorar um pouco melhor a utilização dessas medidas nas escolas. Quero agradecer, me despedir. Uma boa assistência a todos e se cuidem. Oi, Baiano. Tem aqui uma pergunta da Thelma. Foi feita alguma análise comparativa em relação ao percentual de descontos nas mensalidades? Thelma, essa é a nossa intenção para a próxima live, viu? A gente ainda não definiu, mas a gente pretende fazer essa comparação de descontos e de inadimplência. Mas aguardem cenas dos próximos capítulos, vamos ver, né? Talvez a gente tem 2 lives para vir em breve, aí, assim, 1 mês ou 2 meses para diante. Uma sobre o comportamento de compra, que é o resultado da jornada de pesquisa de alunos novos, que em breve a gente vai começar a divulgar para vocês. E a outra exatamente quando a gente inicia o trabalho da análise financeira, por isso que o curso próximo é de análise financeira, onde a gente vai trabalhar exatamente as receitas, as deduções da receita, são os descontos e inadimplência, e depois os principais gastos que a escola tem. Então, aí a gente aprofunda um pouco a questão dos descontos e deve, sim, fazer um painel perguntando para as escolas como é que está a média. Nós já fizemos essa pergunta antes, porque era um contexto da pandemia, a gente queria saber o impacto novo. Mas agora a gente quer ter a métrica mediana também de como as escolas estão fazendo. Qual é o seu ticket médio, qual é o seu desconto médio, qual é a sua inadimplência e os seus principais gastos médios. Folha, encargos, impostos, ocupação, despesas administrativas, esses principais números da escola, a gente quer que todo mundo se familiarize com eles e possa melhorar um pouquinho a gestão. Mais uma vez, gente, obrigado, um bom final de semana
Cuidem-se bastante, se puder ficar em casa é bom, se não puder, vamos trabalhar com toda a nossa capacidade de preservar a vida, a saúde de todos, fazendo o melhor, equilibrando aí as nossas decisões entre o que é necessário ser feito para que as coisas funcionem e aconteçam, mas zelando pela saúde e pela vida de todos com quem a gente convive. Obrigado, um abraço. Vaiara e Alfredo, pode se despedir que eu já terminei aqui. Obrigado, pessoal. Então, boa semana. É isso aí. Todo mundo seguro, trabalhando firme, que esse ano vai ser um ano de recuperação para todos nós. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, só relembrando, quem tiver interesse, se cadastra no WhatsApp da Alabama. Quem preencheu os dados para essa pesquisa e ainda não recebeu o seu relatório, manda um WhatsApp aí para a nossa equipe, a gente envia o relatório, tá ok? E se inscrevam também lá no YouTube. A gente está tendo cada vez mais uma participação maior do pessoal pelo YouTube. Essa, especificamente, eu fiquei mais acompanhando pelo YouTube do que pelo Zoom mesmo, e está ficando bem legal, tá ok? Então, um forte abraço a todos. E aí, deixando um recado e um convite para quem quiser conhecer, Gi, você já está fazendo uma boa preparação, que você está no G10, a gente está trocando várias ideias, eu tenho certeza que a tua escola tende a ter um crescimento muito legal, tá? E aí, para quem não quiser, quem ainda não conhece esse nosso grupo, um grupo de diretores, e quiser receber uma proposta, é só solicitar aí pelo nosso WhatsApp, pelas nossas vias de contato, e a gente vai mandar uma proposta com todo prazer, tá ok? Um forte abraço a todos, sextou, bom descanso, e vamos um passo de cada vez. Até mais.